Dando boa noite agora aos participantes agora da roda, começando por Lorival Santana. E será que a gente consegue botar o Caio Junqueira, todo suado, morrendo de calor lá em Belém? Olha lá o Caio Junqueira posando de repórter solerte na rua, que é o lugar de repórter. Caio Junqueira, boa noite para você aí em Belém. Tá quente aí, Caio? Não, melhorou agora à noite, William. Boa noite a todos, né? À noite saiu o sol, deu uma melhoradinha aqui e caiu uma chuvinha também, que ajudou aqui, porque hoje à tarde, barbaridade, viu? Muito quente. À noite o sol se foi. Não, ao contrário. Vocês desculpem. À noite o sol se foi. Daqui para Belém tem um delay na comunicação. O Caio não ouve ao mesmo tempo que eu falo, por isso eu tenho que falar um pouquinho mais devagar, como se fosse tradução simultânea. Vamos esforçar na próxima. Vamos lá, vamos ao sério. É bastante sério o assunto. Começa amanhã a Cúpula da Amazônia. O presidente Lula tem 2 desafios principais em Belém: defender a exploração de petróleo na região e convencer seus pares, outros presidentes de países que dividem a Amazônia, sobre o desmatamento zero. Direto de Belém, então, agora sim, com toda a seriedade que compete aqui a nossa roda de análise, Caio Junqueira. Caio, como é que está esse trabalho de convencimento do presidente brasileiro em relação aos outros países que conosco dividem a Amazônia? Muito trabalho, William. Hoje, por exemplo, o presidente Lula deu uma declaração que simboliza bem esse esforço de tentar convencer os países aqui, os países amazônicos a aderirem, né, a essa tese, né? O que ele falou, né? Ele disse que a ideia é que o governo mostre durante essa cúpula da Amazônia que a Amazônia não deve ser um santuário, mas sim um local que ali tanto preservação quanto geração de emprego e renda. Vamos ouvir. Que a Amazônia não é só a copa das árvores, não é só os rios. Vocês sabem que lá moram milhões de amazônicas que querem viver bem, que querem trabalhar, que querem comer, que querem ter aquilo que ele produz, além de querer preservar a Amazônia, não como um santuário, mas preservar como uma fonte de aprendizado da ciência do mundo inteiro, para que a gente possa encontrar um jeito de preservar, ganhando dinheiro, para que o povo que aqui mora e que mora na Amazônia, também nos outros países, possa viver dignamente. Caio, essa expressão usada pelo presidente brasileiro, ela embute muito mais coisa do que parece. Quando ele diz que a Amazônia não pode ser tratada como um santuário, ele, de certa maneira, faz uma provocação. Há uma série de postulados defendidos por países estrangeiros, por organizações não governamentais, pela própria ministra do Meio Ambiente dele no Brasil, que normalmente, dentro do gabinete em Brasília, costuma ser ligada a essa ideia de que um santuário precisa ser estabelecido se quisermos combater a mudança climática e, particularmente, se quisermos preservar essa parte tão rica do nosso território que é a Amazônia. Como que o Lula está levando essa questão, Caio? Bom, William, hoje as principais reuniões que passaram, né, foram repassadas as ideias do Palácio do Planalto e do presidente Lula, ocorreram aqui na sede do Palácio de Governo aqui do estado do Pará. O que aconteceu aqui, né? A portas fechadas, ministros de Meio Ambiente e ministros de Relações Exteriores dos países no qual a Amazônia está inserida, tentaram avançar ali no ajuste do que tem sido chamado de Carta de Belém. E por que eu fiz esse preâmbulo? Porque tem duas questões ali que não houve consenso. E a primeira, e talvez a principal delas, o governo brasileiro tentou convencer os países vizinhos a incorporarem aquela meta de desmatamento zero, que é justamente uma meta que a Marina Silva, como você disse, vocaliza com muita força. Mas os países vizinhos não aceitaram. E, por outro lado, há um interesse, principalmente do governo da Colômbia, né, de tentar
uma tentativa de tentar colocar nessa declaração final quase que uma proibição, um afastamento da ideia de exploração de combustíveis fósseis na Amazônia, que aí sim é a ideia que o Palácio do Planalto e o presidente Lula vê com simpatia. Então, de certa maneira, a gente pode concluir que esse dia hoje, se nada mudar até amanhã, que é quando essa declaração passará sob o crivo dos presidentes, evitou os dois principais temas mais polêmicos, assim, exploração de petróleo na Amazônia, que o governo brasileiro não quis entrar muito, e, por outro lado, os outros países também não quiseram abraçar um compromisso de meta. Não que isso signifique não abraçar o ambientalismo ou metas de desenvolvimento sustentável, mas se comprometer a uma meta como a que o Brasil se comprometeu de desmatamento zero até 2030. 2030, desmatamento zero, por exemplo, para os europeus é absolutamente ridículo do ponto de vista deles. Eles querem desmatamento zero até no máximo 2025. As declarações do Lula têm uma implicação internacional severa. A Europa é hoje a grande plataforma regulatória em termos de meio ambiente, com impacto muito grande sobre outros mercados, aos quais o Brasil vende muito, que é a Ásia, por exemplo. Os europeus meio que marcam o tom disso. Eles são, digamos, aquela instância que quase impõe quais são os, digamos, parâmetros de uma política ambiental. Como é que o Lula está manobrando nisso? É o chamado Green Deal, Isso, né? Eles exatamente. exportaram o Green Deal para fora da Europa com o poder... Que é o que está em discussão ali nessa cúpula. Com o poder que eles têm de consumo, né? E aí, nesse contexto das negociações entre Mercosul e a União Europeia. E chama a atenção a recusa do presidente Emmanuel Macron de comparecer à cúpula, né, William e colegas. Ele foi convidado pelo presidente Lula, que compareceu no final de junho à cúpula do financiamento do clima, promovida pelo Macron em Paris. Esperou que ele viesse, o Itamaraty chegou a anunciar na quinta-feira que o Macron viria e o Macron não veio. Então, eu não tenho uma apuração, tentei apurar hoje, é um assunto delicado, espero que consiga avançar amanhã sobre os motivos dessa não vinda. Sei que o Macron não está fazendo nada assim de palpitante neste momento, não está com nenhuma agenda extraordinária que o esteja sobrecarregando e impedindo de vir. E sei que ele ficou muito frustrado com as posições do Lula em relação à Ucrânia. Isso é um fato. Ok, eu vou pegar isso depois. Nós temos, inclusive, um segmento hoje mais dedicado exatamente a essa questão da Ucrânia. Eu quero voltar para a Renata, para a Raquel e para o Daniel. Essa relação complicada do presidente Lula com os seus vizinhos, que têm interesses comuns na Amazônia, e, ao mesmo tempo, a camisa de força na qual a gente se encontra, Renata. Qualquer movimento do Brasil nessa linha é olhado pelos europeus de um jeito e, pelo que parece, dos sul-americanos de outro? De fato, até porque Lula tem um desafio duplo. Ele precisa entregar promessas que ele fez, não só na campanha, mas que ele reafirmou logo no início do seu governo, né, do Lula 3, de que se comprometeria, sim, com um plano para chegar ao desmatamento zero. Algo que, um movimento que ele fez, um ajuste, não sei se vocês vão lembrar, ainda no plano, no programa de governo, eles fizeram ali, o PT fez um ajuste para tentar sinalizar de forma mais concreta com a agenda ambiental, também com o objetivo de trazer Marina Silva mais para perto, mas foi um movimento que eles fizeram na campanha e que Lula, então, para apresentar essas credenciais ao mundo, ele reforça, enfatiza, que resulta, no fim, a esse programa que ele lançou oficialmente com Marina Silva em junho. E ele precisa começar a andar nesse sentido, apresentar para o mundo que é um compromisso sério e nada melhor do que arrastar vizinhos para essa agenda, porque nesse sentido ele reafirmaria a sua posição de líder. Por outro lado, ele tem nesse jogo com os europeus o próprio acordo Mercosul-União Europeia. Ali há uma intenção do governo do Brasil de avançar, mas preocupações, inclusive legítimas, de como isso pode eventualmente prejudicar a pauta exportadora do Brasil. E aí eu estou fazendo referência às novas legislações europeias que colocam ali, né, uma lupa muito grande sobre a origem do produto e a relação com o desmatamento.
A complexidade, Daniel e Raquel, das questões que estão sendo discutidas lá em Belém em relação a essa cúpula da Amazônia, e no fim do ano nós vamos ter a COP lá também, às vezes desafia a nossa própria capacidade de entendimento. Veja, por exemplo, hoje em dia, sobretudo lá fora, se considera que tudo isso do que estamos falando só cabe numa palavra, transição energética. E um requisito fundamental é a chamada descarbonização, onde o Brasil poderia ter enormes oportunidades se, primeiro, a gente fosse capaz de aprovar legislação específica. Aí dá conta a nossa apuração que entre o Ministério da Indústria e do Comércio, o da Agricultura e o da Fazenda, portanto, chegando no Congresso, haveria um entendimento sobre monetização dessa economia de carbono. Aí entra a Marina e torna as coisas mais difíceis, sobretudo para o Lula nessa reunião. Como é que está essa questão na sua apuração, Daniel? Pois é, William, você tem esse ponto da descarbonização que é muito importante, mas eu citaria até outra frente. Você tem esse ponto aqui, que é a regulamentação do mercado de carbono. Já tramitam 7 projetos de lei no Congresso Nacional. O governo pretende mandar o seu em agosto, sinaliza que vai ser em agosto, mas está batendo cabeça ainda internamente. E tem um outro fato, que é aquele caso da exploração de petróleo na Foz do Amazonas. E sobre isso, nós teremos novidades nos próximos dias. A AGU está concluindo um parecer em que ela tende, o texto ainda não está fechado, mas a tendência é de que ela sinalize que aquela exigência de avaliação ambiental da área sedimentar, que pega toda a margem equatorial, as 5 bacias marítimas ali dessa margem equatorial, não pode ser considerada um requisito indispensável, obrigatório para o licenciamento ambiental. Isso obriga o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, a seguir o que a AGU está dizendo? Não obriga num começo de conversa. Inclusive, tem outras restrições citadas pelo IBAMA e pelo Ministério para não ter dado essa licença ambiental para pesquisa ali na Foz do Amazonas. O ponto é que, com o novo parecer da AGU, Marina Silva e o IBAMA ficam mais ali isolados num cantinho, recebendo pressões cada vez mais fortes de políticos da região norte, do Ministério de Minas e Energia, da Casa Civil. O que pode acontecer depois disso? Bom, o que se aventa aqui em Brasília é que seja acionada a Câmara de Mediação e Conciliação da própria AGU, que aí sim tem um efeito vinculante no que decidir. E aí ela pode decidir, olha, IBAMA, você não pode considerar essa avaliação ambiental da área sedimentar, não. O IBAMA não precisa da licença ambiental, mas ele não vai poder considerar isso, que era uma exigência que arrastava o processo para alguns anos à frente. Você não faz essa avaliação em menos de 2 anos. O que você está dizendo é que traz de novo para a esfera política uma decisão estratégica importante que mexe com uma série de outros fatores. A pergunta para nós analistas é a seguinte: nós estamos sabendo equilibrar todos esses fatores, Raquel? Então, William, amarrando a nossa análise lá no início, pela declaração do presidente Lula, onde ele diz: a Amazônia não pode ser tratada como um santuário. A gente começou pela política externa. O recado dele, na minha avaliação ali, ele era duplo. Ele era para fora, para os europeus, para os americanos, para dizer, olha, eu não vou aceitar assim tantas exigências em acordos de livre comércio, eu não vou aceitar tanta pressão, eu quero apoio, eu quero recursos de fora para pagar aqui pela preservação da Amazônia. Mas ele era um recado também para dentro, era um recado para Marina Silva, era um recado para os ambientalistas. Não é à toa que as coisas acontecem casadas, que vem a cúpula da Amazônia, em que ele dá esse recado e que vem esse parecer da Advocacia Geral da União, porque Marina ganhou ali um tempo, ganhou um fôlego, mas está vindo de novo mais pressão política, porque aquilo ali é um Eldorado para aquela região. E a gente não pode esquecer do que pensa o presidente Lula. Em vários momentos ele deu declarações como essa. Ele não acredita fielmente nessa questão de que você tem que proteger o meio ambiente a qualquer custo. Ele, em várias oportunidades, se alinhou durante o seu primeiro e seu segundo mandato com uma visão mais desenvolvimentista do que ambientalista.
Caio, quando a gente considera novamente essa questão do santuário, não foi à toa que nós demos esse destaque todo, tudo que está embutido nessa palavra, quer dizer, eventos que reuniram lideranças importantes do agronegócio aqui em São Paulo na tarde dessa segunda-feira, por exemplo, receberam muito bem essa declaração do presidente da República. E eu não estou falando de lideranças que a gente normalmente, de forma até equivocada, associa com desmatadores, gente que destrói o meio ambiente em troca de lucro e tudo mais. Ao contrário, nós estamos falando de lideranças e setores do agronegócio ligados às grandes empresas multinacionais que obedecem os critérios das suas matrizes, sobretudo na Europa e Estados Unidos. E estamos falando de empresas moderníssimas com uma consciência muito alta de ESG. Era para lá que vai ir ainda esse recado também, Caio? William, eu gosto de analisar, estudar e apurar essa questão da margem equatorial, não necessariamente ela isolada de todo um contexto, né? O que eu estou sentindo aqui, por exemplo, em Belém, é de certa maneira até uma conexão dos assuntos. Muito embora tenha muita gente que seja refratária, e eu acredito mesmo também, acho que como todos aí da roda, que o presidente Lula, no seu âmago ali dentro dele, ele defende sim que seja explorado, que seja verificado se há petróleo, se há bastante petróleo lá na margem equatorial, mas é importante também a gente olhar o contexto todo, né? Nesse primeiro semestre, em relação aos anos anteriores, houve queda de desmatamento na Amazônia. É a primeira vez que os países amazônicos, vamos dizer assim, se reúnem para discutir não o eventismo, né? Aqui tem se falado bastante aqui em Belém sobre isso. É preciso fugir da lógica do eventismo. O que é isso? Governo brasileiro, também tratar isso como uma organização migrando para as COPs, para as negociações em conjunto desses países, aproveitando que há um ativo de floresta tropical entre esses 8 países. Por isso que ajuda a gente a entender porque que Indonésia, República do Congo e Congo estão aqui. E os países que financiam, Alemanha, Noruega e França também, estão aqui. Então, acho que tem um contexto maior para a gente observar. É importante observar a questão do petróleo na Amazônia? Sabemos o que o presidente Lula pensa sobre isso e a maior parte do seu governo? Sabemos. Mas tem um contexto todo que a gente vê no Brasil hoje, a política e a agenda ambiental saindo somente do debate no Ministério do Meio Ambiente e sendo debatida talvez até com muito mais força no Ministério da Fazenda, que está lançando projetos aí também de transição energética, projetos também de regulamentação de mercado de carbono. Então tem um contexto maior no qual o petróleo, claro, pelo Eldorado e pelo seu símbolo que tem nesse debate sobre meio ambiente, ele tem um contexto todo próprio, mas eu vejo também uma dimensão completa ali e tenho sentido bastante isso aqui em Belém nesses dias. Quando o Caio se refere a dimensões mais abrangentes, a gente imediatamente vem para as negociações entre o Mercosul e a União Europeia, por exemplo, sobre acordos de livre comércio. Eles passam pelo que está acontecendo lá em Belém, sem dúvida alguma, Lorival. A gente vê, por exemplo, reiterando um ponto que eu estava trazendo a você inicialmente, os europeus se arvoram à condição de serem uma espécie de instância reguladora disso, dos comportamentos desses países. O que você, até aqui, foi capaz de perceber nas discussões lá em Belém que tem impacto direto sobre a maneira como o Brasil pretende seguir negociando com a União Europeia? Bem, eu acho que nessa questão da negociação comercial existe um fator fundamental que é a credibilidade, né? Por um lado, o Brasil traz e carrega nesse semestre um desempenho espetacular em termos do que é a redução do desmatamento da Amazônia. Acho que isso tem que pesar nessas negociações, não é possível ser ignorado. Mas eles enfiaram o Cerrado agora nisso. Em que sentido? No sentido de desmatamento do Cerrado. Os europeus enfiaram. Sim. Sim, claro, são todos os biomas, né? Agora, de fato, o Cerrado é um bioma bastante delicado, né? E que é responsável, inclusive, pela água que tem no Pantanal, está tudo integrado, né? Mas vamos lá. Acho assim, o Brasil traz esse crédito, né? Assim, estamos falando de crédito de carbono, mas o Brasil tem esse crédito em relação à Amazônia, que mostra uma capacidade, um desejo
de reduzir drasticamente esse desmatamento e até cumprir as metas mais ambiciosas. Por outro lado, existe um outro componente que é o componente comercial, né? É uma negociação comercial, afinal de contas. E aí, nesse sentido, eu acho que ainda vale a análise que nós fizemos antes, quer dizer, que nós vínhamos fazendo aqui no WW, de que o governo brasileiro não demonstra interesse, de fato, em abrir o comércio, em abrir o mercado e tal. A questão do petróleo acaba se tornando um ruído a mais que o Brasil cria, porque projeto de nova exploração de petróleo em qualquer lugar do mundo é mal visto, porque é o petróleo que é o responsável, o petróleo e o gás e o carvão são os responsáveis pelo aquecimento global, né? A floresta é uma forma de mitigar, de conter mas a queima da floresta é parte da causa, mas a causa global são os combustíveis fósseis. Então, quando o Brasil fica reiterando a possibilidade de explorar petróleo num bioma tão delicado e que chama tanto a atenção como é a Amazônia, ele perde um pouco dessa credibilidade que é construída com tanta força no tema do desmatamento. Bom, amanhã é o primeiro dia, a gente vai voltar em grande estilo a isso, contando com o Caio, enfrentando o calor amazônico. E eu queria agradecer meus colegas, nós vamos trocar completamente de assunto depois no terceiro segmento. Então, dou meu boa noite ao Caio em Belém, a Renata Agostini e ao Daniel Ritter em Brasília e a você, querida Raquel, aqui conosco na bancada.